Amém. Palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4. Ephesians, chapter 4. Okay. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17, from verse 17. Yes. A palavra de Deus diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, visto que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Essa graça maravilhosa que nos permite recebermos a palavra com o coração dispostos a obedecer a palavra. Se não fosse essa graça, tudo que vocês ouvem aqui dominicalmente, no primeiro domingo vocês iam dizer: não volto mais nessa igreja. É só a graça que faz você querer viver essa experiência. Então vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor, obrigado por essa hora bendita em que recebemos a Tua palavra. Pedimos que essa palavra tenha lugar de uma forma muito profunda em nossos corações. Que o Senhor nos desafie a um viver piedoso, um viver agradável a Ti mesmo em todas as coisas, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós temos olhado o desafio de vivermos uma vida que espelhe Cristo Jesus. Não há outro alvo para a nossa vida após a nossa conversão, irmãos. Todo alvo de um convertido é crescer à imagem do seu Salvador. Se esse não for o alvo da sua vida, crescer à imagem de Jesus, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Nós não somos chamados a vivermos para nós mesmos e nem para crescermos em nós mesmos, mas para diminuirmos de nós mesmos a imagem de Jesus.
E daí nós estamos examinando esse texto de Paulo, porque Paulo tem insistido nessa questão. Ele havia batido nessa tecla no capítulo 4, versículos 13 e 14, para dizer: esse é o nosso alvo, a perfeita varonilidade, a medida da estatura do Filho de Deus. E aí ele começou uma análise profunda no versículo 17 sobre a nossa vida. Quem éramos nós antes de Jesus e quem somos nós agora a partir dele. Temos examinado que do versículo 20 até o versículo 24, o apóstolo Paulo começa uma análise para compreendermos se de fato conhecemos Jesus. Se de fato recebemos a Cristo como o nosso Salvador. E ele pontuou 3 questões que nós precisamos examinar. O conteúdo da nossa fé, versículo 20, aprendestes a Cristo, ele é o conteúdo. Versículo 21, o que temos ouvido a respeito de Cristo e qual a instrução que nós temos recebido dele. Essa instrução tem que ser a verdade em Jesus. E então nós começamos a observar que essa instrução, ela tem que fazer a nós 3 exigências. Qualquer palavra que se diga ser palavra de Cristo, que não exija de você essas 3 coisas, com certeza não é palavra de Cristo. É palavra humanista, é palavra secularizada, é palavra segundo o seu coração, mas não é palavra de Cristo. Primeira exigência, vimos domingo passado, versículo 22, quando Paulo diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. E nós mostramos que essa palavra despojar, em grego, refere-se a tirar uma roupa velha que nós usávamos, uma roupa de identificação com o pecado, uma roupa de identificação com o mundo que nós vivíamos. Nós temos que tirar essa roupagem, não temos mais essa roupagem, porque não somos mais deste mundo. Não pertencemos mais a essa realidade mundana. Só que aí Paulo evolui a ideia. E é interessante como ele constrói isso, porque ele não diz que são coisas estanques. Tipo, primeiro faça isso. Ok, fez, agora faça aquilo. Não, a ideia do texto grego é: eu quero te dizer uma coisa que vai crescer progressivamente. Eu estou dizendo a você que você tem que ter uma nova vida com uma roupagem que identifique Cristo na sua vida. Mas essa roupagem só vai ser conhecida e trocada quando outra coisa acontecer em você. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eis a chave da conversão. É interessante observar que a palavra grega que é usada para arrependimento ou conversão é a palavra metanoia. O pessoal geralmente pronuncia como metanoia. Né? Metanoia. Quando Cristo começa dizendo arrependei-vos, metanoia. Convertei-vos, metanoia. Isso significa uma mudança de mente. Uma mudança da nossa forma de pensar, de vermos a vida, de vermos as coisas ao nosso redor. Antes de Cristo Jesus, nós pensávamos, agíamos, pautados na sabedoria do mundo. Antes de Cristo vir a nossa vida, o nosso coração, nós víamos como o mundo via. Nós falávamos como o mundo falava. E nós nos justificávamos como o mundo se justifica. Ah, pastor, todo mundo é assim. Ah, pastor, todo mundo faz desse jeito. Ah, pastor, mas isso é normal. E então nós embarcamos até mesmo na justificativa da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Eu cresci assim. Vou ser sempre assim.
E aí com muita piedade ainda faz o refrão, Gabriela. Há pessoas que cresceram assim e acham que isso é o normal. Até que elas têm um encontro com Jesus. E então quando elas encontram Jesus, adivinha qual é a primeira coisa que muda? Cabeça. Porque de cara eu começo a me achar um pecador. Eu antes não me achava um pecador. Eu me achava bom. E dependendo do tempo que eu tenho de igreja, é melhor ainda. Nasci num lar evangélico. Se eu sou pecador, não sou tanto quanto os outros que nem nasceram no lar evangélico. Não tiveram o privilégio que eu tive. A bênção que eu tive. Mas quando de fato Cristo vem à minha vida, eu descubro que tudo isso é nada. Isso tudo é refúgio, é besteira. É lixo. Porque a minha mente era uma mente corrompida pelo pecado. A minha mente era trazida a pensar somente em mim mesmo e para mim mesmo. E agora Cristo me faz enxergar que as coisas não são assim. Ora, quem tem em Cristo passa a ter a sua mente, o seu pensamento controlado por outra verdade. É aqui que lamentavelmente muitos crentes estão se perdendo, porque têm ouvido não a voz de Deus, mas a voz do mundo. Essa voz do mundo que chega a nós, principalmente por meio da psicologia. A psicologia tem sido uma desgraça, uma catástrofe para inúmeras igrejas e milhares de cristãos. Porque ela tirou da ideia da mudança do pensamento a responsabilidade da mudança. Primeiro, a psicologia colocou a coisa no comportamento. Não, o problema do homem não é exatamente o que ele pensa. É o que condiciona o comportamento dele. E o que condiciona não é o que esse ser humano pensa. É o meio de onde ele veio. Olha o pai que esse infeliz teve. Olha a mãe dele. Olha o lugar onde ele nasceu, onde ele cresceu. E começou a se desenvolver que nós éramos animais. Conforme havia descrito B.F. Skinner, nas suas teses behavioristas sobre o comportamento. Não é o meio que pega esse coitado e acaba moldando o comportamento dele. A psicologia diz, nós temos que ter pena desse coitadinho. E a igreja passou a acreditar nisso. Quando chega lá na década de 80, há um psicólogo cristão que vem fazer um estrago no mundo todo, chamado James Dobson. E Dobson assume essas teses comportamentalistas para dizer para nós que realmente é uma questão de adequar comportamento. Lá em São Luís eu falava como James Dobson foi uma tragédia para a minha vida, na minha adolescência. Eu li um livro dele chamado Adolescência Feliz, em que ele lida com os problemas da adolescência. E um dos problemas da adolescência é a grande luta com a sua sexualidade. E Dobson então diz que o adolescente ele tem um problema sério nessa época, que é o problema da masturbação. E que tem muitos pastores aí carregando de culpa esse adolescente com a masturbação, quando na verdade isso seria normal. Seria até uma válvula de escape, segundo James Dobson, para que esse adolescente não viesse a cair em promiscuidade. Qual é o problema disso, irmão? É que você não se masturba pensando nas cataratas do Niágara. Você tem que carregar a tua mente de promiscuidade para aquele ato. James Dobson foi uma tragédia na minha adolescência por causa disso. Até o Senhor poder me mostrar que isso... Na época de seminário, quando eu lia essa questão, eu dizia assim, não bate, não fecha. A conta não fecha. Biblicamente tem algo errado nesse maluco. Mas ele era o bambambam na instrução, por quê? Porque a ideia não é vamos tratar a nossa mente, é vamos tratar o comportamento. E alguns comportamentos podem ser aceitáveis. Não, biblicamente não são. Quando você vê Super Nanny,
Are there Super Nanny in United States? Yes? Program. Também tem lá essa coisa. O Brasil copiou, na verdade. O Brasil copia. Eu já vi a Super Nanny americana. Que desgraça é essa, irmãos? Tem lá um bando de filhozinho endiabrado, tocando fogo na casa. Aí chama a Super Nanny. E a ideia não é sentar com aquela criança e ensinar a mente de Deus a questão do pecado na atitude delas, mas é tentar condicionar como bichinhos que vão ser adestrados no comportamento. A Super Nanny vem, estuda o ambiente familiar, descobre onde estão sendo dados os reflexos para o comportamento da criança. Agora vamos moldar o ambiente. Isso não muda pessoas. Muda comportamentos temporariamente. E tem um monte de crente achando que a coisa funciona assim. Há um tempo atrás, uma pessoa me procurou pedindo ajuda com o problema da prostituição no coração. E essa pessoa era casada. E era mulher. Olha que dificuldade. Esse negócio está sério, irmãos. Pastor, eu não sei o que fazer. Ela era de uma outra igreja. E ela disse, eu já conversei com meus pastores, e que meus pastores disseram, irmã, vão orar e jejuar. E ela disse, eu já orei. Eu já jejuei pra caramba. Quase me penitenciei. Fiz campanha. E a prostituição não sai do coração e da mente. Você entende por quê? Porque tem que tratar a mente. Oração e jejum não tratam a mente. Palavra de Deus trata a mente. O problema está naquilo que você acredita. Naquilo que você traz no seu pensar. Aí passa essa fase behaviorista, sobra alguns poucos aí tentando salvar essa tragédia do behaviorismo skinniano. E aí quando chega no final da década de 80, início da década de 90, surge uma nova onda na psicologia. Daniel Goleman, inteligência emocional. Aí foi aquele boom nas livrarias, vendeu milhões de livros. Não, o problema do homem não é o comportamento, são as emoções desequilibradas que esse homem carrega. Então nós temos que ajudar esse homem a conviver melhor com as suas emoções. A apaziguar o conflito emocional que está dentro dele. E aí um bando de crente caminha na mesma direção. O que teve pastor que leu esse livro do Goleman, entre eles eu. Mas eu li para criticar, irmãos. Relax. I don't believe in Daniel Goleman, yes? Eram tantos pastores lendo esse livro e recomendando, que eu disse, não, eu tenho que ler. Só que, como eu sou meio pé atrás em ter que gastar dinheiro com aquilo que eu não acredito, eu fiquei esperando o primeiro que ia vender para o sebo. Ok, eu não vou patrocinar uma porcaria. Se eu compro um livro novo, eu estou patrocinando a editora dele. Então eu fico procurando o sebo. Aí apareceu no sebo um velho. Opa, esse é meu. Irmãos do céu. Quando você lê Daniel Goleman, você entende de onde vem essa besteira. Acreditem nos seus sonhos. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Você começa a entender de onde vem esse besterol que entrou na igreja, de que Deus quer que você se preocupe com o seu coração, com a sua felicidade. Leia Daniel Goleman, obviamente que numa perspectiva crítica e bíblica, irmãos. Não como alguns pastores, nossa, mas que livro maravilhoso. Não, leia com a ótica bíblica. Se você não tiver uma boa base bíblica, pega o livro de Provérbios, dá uma lida antes em Provérbios, e depois lê Daniel Goleman. E você vai dizer, que desgraça esse cara. Não bate com nada das Escrituras. A ênfase passou a ser as emoções.
Aí vem movimento G12 nessa época, para tratar também das emoções. Aí vão fazer um encontrão, né, que é uma distorção deslavada, maligna do que é um cursilho. Aí lá no G12, você tem que fazer até regressão. Regressão consciente. Em alguns casos chegou a ser inconsciente. Nós temos conhecimento de casos de pessoas que fizeram regressões inconscientes em G12 e que o doido que fez a regressão não conseguiu trazer de volta. Eu conheço 2 ou 3 casos do que aconteceu no G12. Mas a maioria eram regressões conscientes. Você agora vai voltar lá na tua adolescência. Onde foi que Deus te frustrou? Olha que coisa linda, né? Onde foi que Deus te frustrou? Então agora, perdoe Deus. O Ministério de Cura e Libertação da Batista da Lagoinha, os ministradores do curso de libertação, cura interior e libertação, ensinam esse negócio de perdoe o Senhor. Há uns 2 anos e meio atrás veio um aqui na Batista Ebenezer e estava ensinando isso para o pessoal. Você estava lá. Você fez, irmã? Você perdoou Deus também? Ah, pecadora! Você já se arrependeu, irmã? Amém! E chega lá e diz, perdoe Deus! Porque o seu coraçãozinho não pode ser frustrado. Porque as suas emoçõezinhas não podem ser frustradas. Você não pode ficar tristinho. A igreja é um lugar para você sair sorrindo, feliz da vida. E aí a igreja foi moldando toda a sua vivência em torno desse entretenimento que faz o coração se sentir bem. Agora olha o nível de vida cristã que a gente está vendo do Evangelho, desde que essas coisas entraram na igreja. Veja o nível da fé. Veja o testemunho do bom nome de Cristo que tem sido dado ao mundo depois que essas coisas entraram na igreja. O que Skinner não entendeu por ser um ateu? O que Daniel Goleman não entendeu por ser um esotérico? Isso agora vocês não sabem. Daniel Goleman é um esotérico. Ele lançou um livro depois desse Inteligência Emocional, que eu li também essa desgraça. Irmão, a gente tem que ir até certo ponto das profundezas do inferno para entender algumas coisas. Ele escreveu um livro chamado Mentiras Sociais, onde ele diz que é necessário uma pitadinha de mentira, senão o ser humano não sobrevive. E no livro tinha um CD de meditações para... Aliás, um CD com técnicas de meditação transcendental. Que era para ajudar você a equilibrar suas emoções. E também aprender assim, a mentir com equilíbrio. Né? É muito bíblico tudo isso, né? E eram todas meditações orientais, esotéricas. Olha a que tipo de gente nós estamos entregando o nosso crescimento espiritual. Daí a questão lá de Paulo novamente. E nele foste instruídos. Quem te instruiu? Preste atenção quem instruiu a tua vida em Jesus, porque você vai entender muita coisa que às vezes está acontecendo na tua vida. Por que você é do jeito que é? O que Goleman não entendeu, Skinner não entendeu? Que o problema do homem está naquilo que ele acredita. É o que você acredita que vai determinar as tuas emoções. A sua emoção nada mais é do que um reflexo do que você acredita. Se aquilo que você acredita é atendido, você está bem emocionalmente. Eu acredito que eu tenho que ser amado. Então você lembra lá da família dinossauro, o Babysauro. Enquanto mamãe está lá dando tudo que ele quer, ele está sorrindo. Porque ele acredita que ele tem que ser amado e mamãe tem que dar para ele tudo que ele quer.
E aí ele apronta todas, e a mamãe Saura está lá sempre sorrindo para ele. E aí de repente chega o papai Sauro. Como é que era o nome? Eu não lembro do papai Sauro. Ué? Dino. Dino da Silva Sauro no Brasil. Aí chega o Dino. Aí o moleque apronta uma. Ele fica irado. E aí observe como muda as emoções do Baby Sauro. Ele olha para o pai e começa a dizer: você tem que me amar. E o pai está irado. Por que ele começa a entrar em angústia? Porque o que ele acredita foi agredido e as emoções começam a gritar. E o pai está irado, ele diz pela segunda vez: você tem que me amar. E o pai não ama, o pai está irado. E aí ele entra na terceira vez em desespero: você tem que me amar. Ok? Por quê? O que eu acredito foi agredido. Aí as minhas emoções se revelam. Você não tem emoções livres e independentes. Suas emoções não são autônomas. Suas emoções estão condicionadas e presas ao que você acredita. Você chegou triste hoje aqui? Pergunta de que forma o que você acredita foi agredido. E você vai entender já já por que a sua tristeza. Você chegou com raiva aqui? Examina as tuas crenças, em que elas foram agredidas. Por isso a questão de Paulo é: se nós estamos em Cristo, há uma coisa que tem que acontecer na minha vida: renovação da minha mente. O meu entendimento tem que ser mudado. A minha maneira de pensar o mundo tem que ser mudada. E a maneira que vai conduzir essa mudança em mim, com certeza não é mais o mundo de onde eu vim. Com certeza não são mais as pessoas com quem eu convivi. A maneira de pensar sobre a vida será agora sob a ótica de Cristo, que está em mim. É interessante, Paulo trata desse assunto várias vezes nas cartas dele. Eu quero que você olhe comigo rapidamente só duas passagens. Eu poderia passar várias vezes que Paulo utiliza isso. A primeira ocasião que Paulo utiliza de uma forma muito clara, Romanos 11, 12. Perdão, capítulo 12. Romanos 12. A partir do versículo 1, Paulo faz uma exortação dizendo: irmãos, eu vos exorto. Tem nada de rogo-vos. É a tradução doida que o tradutor meteu aí. Nada de rogo-vos. A palavra grega parakaleo é exorto-vos. Irmãos, eu vos exorto, pelas misericórdias de Deus, primeiro, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a primeira coisa que Deus espera daqueles que experimentaram uma vida com Cristo, segundo o que Paulo vinha falando em Romanos. Versículo 2. Eu vos exorto a que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra grega que ele utiliza, não vos conformeis, refere-se a colocar algo numa caixinha para fazer uma moldura. O que o mundo faz é pegar a nossa cabeça e colocar numa caixinha e dizer: isso aqui é normal. Você não pode pensar fora dessa caixinha. Se você pensar fora dessa caixinha, você é anormal. E aí Cristo vem à nossa vida. E a primeira coisa que Cristo nos faz pensar é fora da caixinha. Nós somos tirados da caixinha mundana para começar a pensar com a mente de Cristo, que é uma mente eterna. Dá para você entender a diferença? Quando você começa a pensar dentro da caixinha mundana, essa caixinha ela é passageira. O apóstolo João, na primeira carta, vai dizer que passa, não tem consistência,
está limitado a essa vida, não tem eternidade. Quando eu quero pensar como o mundo, o meu pensamento está preso numa caixinha limitada. Mas da feita que Cristo veio a mim, Ele me fez pensar fora dessa caixinha. Ele me fez pensar além da realidade que eu aprendi. E me chamou a pensar agora de forma eterna. Isso é muito mais claro ainda no outro texto de Paulo. Colossenses, capítulo 3. Versículo 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha que coisa, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você está entendendo o nível da exigência de Deus para o seu pensamento? Se você quer ser moldado à imagem de Jesus, não tem como você ser moldado à imagem dele se o teu pensamento não estiver cativo onde ele está, no céu. Não é mais a realidade terrena a base do meu pensamento. Mas em nome do comportamento, em nome das emoções, o que é que a igreja nos ensina? A pensar nas coisas lá do alto? Não. É a sua campanha para casa própria, oh glória! É a campanha para o seu carro novo, glória! É a campanha para um bom emprego, glória! E por aí vai. Campanha para o casamento. Tem também, ué. E um monte de campanha. Agora, todas essas coisas estão pensando nas coisas lá do alto? Nenhuma delas pensando nas coisas lá do alto. Campanha para você ser feliz. Ué, Cristo já não é a nossa felicidade? Cristo já não é para nós a nossa alegria, a nossa satisfação. Por que eu quero campanha para ser feliz? É por isso que eu não entendo virada de ano com aquelas listinhas de Deus, Papai Noel atrasado. Não entra na minha cabeça aquelas listinhas, o que nós queremos para o ano seguinte. Não, nós não precisamos mais nada para o ano seguinte. Deus tem nos dado tudo em Cristo Jesus e temos em Cristo Jesus toda a nossa satisfação, toda a nossa plenitude, toda a nossa alegria. E eu quero pensar nas coisas do alto. Eu quero trazer a realidade do pensamento eterno para essa realidade terrena enquanto eu estiver dentro dessa história. Eu não quero usar nada da realidade celestial para moldar a realidade terrena. Do meu coração ou segundo o meu coração. Se eu estou em Cristo, a minha mente tem que ser moldada por Ele para algo eterno e não passageiro. E então Paulo coloca isso numa outra passagem. Uma outra vez que ele vai bater nessa tecla do pensamento. Filipenses. Quatro, 8. Dos versículos 2 até o versículo 7 de Filipenses 4, Paulo vinha tratando de algumas questões que perturbavam a mente e o coração dos irmãos. E quando chega no versículo 8, ele amarra todo o discurso com uma questão e um conselho só. Finalmente, irmãos, Filipenses 4, 8. Tudo, preste bem atenção nisso, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro,
tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que é que ocupa o teu pensamento? Como é que você acha que você pertence a Cristo? Como é que você acha que é salvo? Se o que pertence ao teu pensamento e permeia e enche o teu pensamento é só lixo. É só porcaria. É só maldade. Como é que você acha que pertence a Cristo com uma mente dessa? Por isso Paulo é muito enfático. Qualquer pessoa que diga estar em Cristo e que é instruída em Jesus, a instrução em Cristo vai exigir dessa pessoa o quê? Renoveis o espírito do vosso entendimento. Se a sua maneira de pensar não mudar, Cristo não está em você. Você precisa dar isso muito claro. Se você vai insistir, eu crio assim, eu penso assim, eu acredito assim, acabou. Eu não posso dizer outra coisa a você a não ser, Cristo não está em você. Porque se Cristo está em mim, quando eu sou arguído pela verdade, e eu compreendo essa verdade, então a primeira coisa que eu faço não é fugir. É deixar que essa verdade mude a minha forma de pensar. Lembra de Davi? Davi teve aqueles 5 minutos de besteira na vida dele. E aí ele não sai para a guerra, como ele deveria ter feito. Como era costume, os reis irem conduzindo o exército. Não, eu não vou do exército. Não vou não. E aí ele sai. Deve ter dormido bem. Dá uma olhada lá no pátio, vê uma mulher, Batseba. A cabeça dele começa a encher de caraminhola. E em vez de ele repreender esse pensamento com a mente da lei de Deus, trazer a lei de Deus para combater o pensamento pecaminoso, não, ele ignora a lei de Deus. Mas eu tenho observado tanto, não custa dar uma olhadinha. O que é que vai ter demais? Só dar uma olhadinha. É engraçado que esse é mais ou menos o slogan da desgraça dos quintos dos infernos do BBB, né? Você já deu sua olhadinha? O que é que tem demais? Bom, e a gente sabe da história de Davi. Aquela olhadinha faz com que ele mande buscar aquela mulher, ele vai e adultera com ela, e aí descobre que ela ficou grávida. Aí complicou. Bom, então em vez de ele vir, se arrepender, não, chama o marido dela, que é para ele ficar em casa, deitar e... Não, o filho é teu, ué. Mas o cara era mais fiel do que Davi. Aquilo que a lei falava. Não, se eu estou em tempo de guerra, eu tenho que cuidar do meu rei. Ah, riégua, coitado. Olha que coisa triste. E aí Davi não teve jeito. O cara não quis ir para casa, ele estava em tempo de guerra. Ó, manda uma carta lá para o comandante, bota ele na frente. E aí ele vai morrer. Adulterou, tramou, orquestrou a morte do Urias. Morreu Urias. Agora eu pego Batseba, a viúva coitada que o marido morreu na guerra, e vou cuidar dela. Olha que gesto nobre para Israel. E caso com essa mulher que estava até grávida do marido e morreu na guerra. Está lá Davi, a mente já corrompida. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Nunca duvide do poder do pecado na sua vida. Isso pode acontecer com você.
Agora, qual é a diferença de quem está em Cristo e quem não está em Cristo? Deus manda um profeta para ele e diz assim: Rei, tinha um senhor aqui com uma ovelhinha, o vizinho dele tinha um outro senhor, muitas ovelhas. O senhor acredita que esse cara foi lá e tomou a ovelhinha dele? Aí Davi disse: rapaz, esse homem tem que morrer! E aí o profeta olha para a cara dele e diz: pois é, rei, mas esse homem é o Senhor. Como foi que Davi reagiu? Quem é você, seu circunciso falso profeta, que vem afrontar o rei de Israel? Mata-se, desgraçado também. Foi assim? Essa é a diferença de filhos de Deus convertidos. Quando os seus pecados são confrontados, eles não se rebelam. Eles se humilham. Aceitam a disciplina do Senhor para serem curados. Para serem curados. Por quê? Porque eles querem pensar como o Senhor. Eles não estão cheios mais de justiça própria, verdade própria, glória própria, imagem própria. Não, eles abandonaram tudo isso para serem humilhados e crescerem a imagem de Jesus. Então, se eu estou pensando errado, se eu estou agindo errado, e a palavra de Deus me confronta, o profeta de Deus me confronta, o meu pastor me confronta, uma ovelha confronta o pastor. Então, a verdade de Deus é que tem que prevalecer na mente daqueles que amam a Cristo e querem viver a imagem de Cristo Jesus. Vocês compreendem isso? Eu nunca tive tanta certeza na minha vida da minha salvação como depois de 2007. Em 2007 me foi imposto disciplina pelo meu presbitério. Disciplina? Eu não podia mais pregar até que toda a disciplina terminasse. Eu não podia mais ensinar. Você entende? Esses são os meus dons. E quando o meu presbitério me impôs tudo isso, você pode conversar com quem quiser. Eu disse: Deus é bom. E eu fiquei 1 ano e meio sem pregar e ensinar. 1 ano e meio calado. Aceitando toda a disciplina e aprendendo com outros. Sendo confrontado pela vida de outros. Porque para mim era muito claro que o que valia era a exortação do Senhor. Eu lembro que no dia que teve a reunião do meu presbitério, tem algumas pessoas que aproveitam, a coisa já não está boa para o seu lado. Aí os caras aproveitam isso daí para imporem uma carga ainda maior do que a que você está vivendo. Para te acusarem de coisas que você nunca viveu. Então eles aproveita essa hora. E alguns pastores se levantavam também, não só para acusar o meu pecado, mas para também me difamarem. E você sabe como é que o coração reagia? O meu coração pecaminoso dizia: rapaz, se eu abrir a boca aqui eu acabo com você, eu conheço a tua história. Porque há muitos pastores que são hipócritas mesmos. Eles conseguem, apontar o pecado dos outros, mas eles não conseguem perceber a gravidade do pecado deles. E um tanto de pastores aí do meu presbitério sabiam tanto de coisa da vida deles que se eu simplesmente abrisse a boca, e o meu coração agia nessa fúria de defesa própria. E imediatamente vinha a voz do Senhor e dizia para mim: eles não estão sendo julgados. Quem está sendo julgado é você pelo seu pecado. Cale a sua boca.
E eu calei a boca. Aquela experiência de 2007 me deu plena certeza de que Cristo era de fato meu Senhor. Porque do contrário eu teria agido com rebeldia. Eu não ouviria a voz do Senhor e não permitiria que o meu entendimento fosse renovado. O que é que tinha acontecido com o meu entendimento? Por que que veio o meu pecado? Porque o meu entendimento havia fraquejado no momento chave. As verdades de Deus deixaram de ser verdades para mim. E eu passei a acreditar na mentira do mundo. Era hora de Deus renovar o meu pensamento. E renovar o pensamento significa confrontar a nossa pseudo-verdade com a verdade da palavra de Deus para nos humilhar e nos fazer crescer novamente na direção do Senhor. Você está cheio de justiça própria? Você está cheio da verdade, cheio da razão? É melhor você se arrepender do seu pecado. Antes que o Senhor venha com ira contra ti e te ensine a humilhação pela dor. Porque os que são filhos, Ele trata na dor se for necessário, para trazê-los ao entendimento da verdade. Agora, se você não se humilhar e o Senhor não quiser tratar com você, é porque filho você também não é. O Senhor não tem parte contigo. Eu acho que nessas opções a melhor sempre é a que Paulo está dando. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Traga o seu entendimento cativo a Deus e a sua palavra. Traga cativo a Deus e a sua palavra tudo o que você pensa e deixe que Cristo molde a verdade para você. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, te agradecemos por essa palavra. Ajuda-nos a compreendermos isso de verdade. Que saibamos trazer a nossa mente a Ti, para que a verdade do nosso coração e da nossa vida seja a Tua verdade. Não a verdade de homens ímpios, nem a verdade de um mundo ímpio, mas a verdade da Tua palavra. Livra-nos desse secularismo maldito que entrou na Tua igreja. Secularismo comportamentalista ou emocionalista. Ajuda-nos a ter a nossa mente em Cristo para Ti mesmo, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.